Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de vermelho e laranja, enquanto uma brisa fresca de fim de tarde percorria as ruas de paralelepípedos da cidade. Em um bairro luxuoso, porém estranhamente silencioso, erguia-se uma grande mansão, cercada por altos muros brancos e sebes impecavelmente aparadas. Lá dentro, uma atmosfera pesada pairava sobre a sala de estar. O milionário Alexander Montgomery observava sua filha, Emily, sentada em sua cadeira de rodas. A menina de 10 anos havia ficado paraplégica em um acidente de carro 2 anos antes. Desde aquele dia, o riso leve e despreocupado que antes preenchia a casa havia desaparecido, substituído por um silêncio opressivo. Alexander apertou com força os braços da cadeira da filha, incapaz de desviar o olhar do rosto fechado de Emily. Gastaram uma fortuna em tratamentos, clínicas especializadas e consultas médicas pelo mundo todo, mas nada lhe restaurara o movimento das pernas. Todas as noites, ia para a cama com uma mistura de culpa e desespero, incapaz de aceitar a ideia de que sua filhinha pudesse ficar imóvel para sempre. Foi então que um visitante estranho bateu à porta. Ninguém esperava ninguém àquela hora, muito menos um mendigo. Ele era velho, vestido com trapos, com o rosto marcado pela idade e olhos de uma clareza quase sobrenatural. Entrou sem esperar por um convite e caminhou diretamente em direção a Alexandre, que o encarou, paralisado entre a raiva e a curiosidade. Senhor, eu posso fazer sua filha andar novamente, disse ele com uma voz calma, mas confiante e vibrante. Alexandre recuou alguns passos atônito. Seus olhos examinaram o homem, procurando qualquer sinal de trapaça. O que? Gaguejou o pânico misturado à incredulidade. Você está brincando? O mendigo balançou a cabeça lentamente. Não estou brincando. Mas para isso funcionar, você terá que confiar completamente em mim, e seguir minhas instruções à risca. Emily olhou para o velho. Uma mistura de medo e esperança iluminou seu rosto. Seu pai sentiu um nó na garganta. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Deveria aceitar aquela estranha promessa? Seu coração dizia que sim, mas a razão o impelia a permanecer cauteloso. O vento soprava pela janela entreaberta, trazendo consigo o aroma de ervas silvestres e mistério. Naquele exato momento, Alexander compreendeu que sua vida e a de sua filha estavam prestes a mudar para sempre. Na manhã seguinte, o sol mal penetrava as pesadas cortinas de veludo da sala de estar. Alexander Montgomery, ainda perturbado pela visita inesperada do velho, observava a filha sentada em sua cadeira de rodas. Emily, porém, parecia despertada por uma nova curiosidade, como se um pequeno raio de esperança tivesse acabado de iluminar seu coração. O mendigo que se apresentou como Elias já estava lá, sentado no chão com as pernas cruzadas, uma velha sacola de lona ao lado. Ele não parecia incomodado com o luxo da casa nem intimidado pela figura imponente de Alexander. Olhou para cima e sorriu levemente. Bom dia, Sr. Montgomery. Bom dia, Emily. Emily respondeu timidamente com um pequeno aceno de cabeça. Seu pai, no entanto, franziu a testa desconfiado. Então, como você pretende fazer minha filha andar? Perguntou ele finalmente com a voz trêmula, mas firme. Elias levantou-se lentamente e colocou as mãos enrugadas nos braços da cadeira. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. A cura não será instantânea. Exigirá paciência, coragem e disciplina. Não estou apenas pedindo que acreditem em mim, estou pedindo que acreditem nela. Alexander sentiu uma onda de ceticismo e dúvida o invadir. Ele já tinha ouvido tantas promessas vazias. E, no entanto, algo nos olhos de Elias, aquela estranha certeza, o fez estremecer. Certo, me diga o que precisamos fazer. Sua voz era quase inaudível. O mendigo assentiu com a cabeça e tirou de sua sacola uma pequena caixa de madeira entalhada, já antiga. Abriu-a e retirou diversas ervas secas, pedras lisas e um frasco com um líquido translúcido. Este tratamento é antigo, muito antigo. Funciona tanto no corpo quanto na mente. Mas você precisa entender, ele jamais substituirá a força de vontade. Emily precisa querer andar, e você precisa encorajá-la, sem jamais duvidar dela. Emily observava, fascinada, os objetos que Elias segurava. Uma estranha sensação de calor a invadiu, uma mistura de medo e esperança. Ela queria andar, mais do que qualquer coisa. Os dias seguintes foram difíceis. Todas as manhãs, Elias guiava Emily por exercícios que ela jamais imaginara ser capaz de fazer. Ele começava com movimentos simples dos pés e das pernas, acompanhados da recitação de frases estranhas e respiração profunda.
Alexander, inicialmente cético, começou a notar algo incrível. Um pequeno arrepio percorria as pernas de Emily, como se uma sutil corrente elétrica estivesse despertando seus músculos. Certa noite, quando o sol se pôs atrás das colinas, Emily tentou se levantar. Sua cadeira de rodas rolou um pouco e ela caiu quase imediatamente. Mas seus olhos brilhavam com uma nova luz. Ela havia tentado algo que não fazia há anos. Elias aproximou-se e gentilmente colocou a mão no ombro dela. Você deu o primeiro passo, Emily. Isso é o mais importante. Tudo começa com o primeiro passo. Alexandre, tomado pela emoção, sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Após anos de desespero e incompreensão, finalmente vislumbrou uma réstea de esperança. Compreendeu que, apesar de sua aparência de mendigo e das dúvidas persistentes, Elias poderia deter o segredo de um milagre. Mas nas sombras, por trás das cortinas, uma presença invisível parecia observar a casa, pronta para testar a fé e a determinação de Alexandre e de sua filha. E o verdadeiro milagre estava apenas começando. Os dias seguintes trouxeram uma mistura de admiração e medo para Alexander. Todas as manhãs, Emily seguia o ritual imposto por Elias, respirações profundas, movimentos precisos das pernas, massagens delicadas e frases misteriosas que só o velho parecia entender. No início, o progresso foi mínimo, um leve tremor aqui, um pequeno movimento ali. Mas numa noite, ao pôr do sol, Emily fez algo incrível. Papai, olha, ela gritou com a voz trêmula, mas cheia de coragem. Alexander, sentado a poucos metros de distância, prendeu a respiração. Emily agarrou-se à cadeira e com um esforço monumental conseguiu levantar-se. Suas pernas tremiam, suas mãos buscavam apoio, mas ela estava de pé. Elias, que observava tudo do canto da sala, deu um leve sorriso. Isso mesmo. Você se lembra do que eu lhe disse? O primeiro passo é o mais difícil. Agora você tem que caminhar passo a passo. O rosto de Alexander se iluminou. Lágrimas escorreram por suas bochechas enquanto ele dava um passo à frente para amparar sua filha. Emily, meu anjo, você consegue. Contudo, por trás dessa alegria, uma profunda inquietação se instalava. Como poderia um mendigo desconhecido possuir um conhecimento capaz de desafiar todas as leis da medicina? E por que seus métodos eram tão estranhos, quase místicos? Nos dias seguintes, Emily fez progressos impressionantes. Cada movimento tornou-se mais seguro, cada passo mais firme. Alexander ficou admirado e, apesar das suas dúvidas, surpreendeu-se a si próprio por confiar em Elias. Mas o milagre chamou a atenção, e não apenas da família Montgomery. Certa manhã, ao abrir a correspondência, Alexander encontrou uma carta anônima. Você está brincando com forças que não compreende. Cuidado com o mendigo. O coração de Alexander afundou. Seria uma ameaça? Um aviso sincero? Ele lançou um olhar ansioso para Elias, que preparava o tratamento de Emily como se nada tivesse acontecido. Quem te enviou isso? Perguntou Alexander com a voz tensa. Elias deu de ombros. As forças que observam ainda estão presentes. Mas elas não podem fazer nada se você continuar acreditando. Essa resposta não tranquilizou Alexandre, mas ele decidiu continuar. Ele tinha visto sua filha de pé pela primeira vez em 2 anos. Nada, nem mesmo uma ameaça, o faria desistir desse milagre. Então, certa noite, enquanto Emily praticava sua caminhada no longo corredor da mansão, um ruído abafado ecoou atrás da porta, como se alguém ou algo estivesse observando e esperando o momento certo para agir. Emily vacilou, e Alexander correu para ampará-la. O mistério se aprofundou, e os 3 compreenderam que o caminho para a recuperação seria repleto de obstáculos, invisíveis porém formidáveis. O verdadeiro teste de coragem e fé de Emily estava apenas começando. As manhãs na vila dos Montgomery tinham adquirido um ritmo estranho, uma mistura de esperança e tensão. Emily progredia a cada dia, seus passos tornando-se cada vez mais firmes, e Alexander observava maravilhado. Contudo, uma preocupação persistia. Elias, o misterioso mendigo, recusava-se a revelar a verdadeira fonte de seu conhecimento. Por quê? Como você consegue fazer isso? Perguntou Alexander certa manhã, enquanto Emily permanecia de pé sem ajuda. Elias olhou para ele calmamente, seus olhos penetrantes como 2 fragmentos de pedra antiga. Alguns segredos não são fáceis de compartilhar, mas o que importa não é como, é que você acredite nela, e que ela acredite em si mesma. Emily, por sua vez, só pensava em uma coisa: caminhar. Cada passo que dava parecia aproximá-la de uma liberdade que não conhecia há anos. Mas naquela manhã, algo estranho aconteceu. Ao tentar atravessar a soleira da sala de estar, uma dor intensa percorreu suas pernas. Ela caiu no chão, aterrorizada e em lágrimas. Alexander correu até ela e a pegou nos braços.
O que está acontecendo? Gritou ele em pânico. Elias ajoelhou-se ao lado dela, tocando-lhe as pernas delicadamente. Está tudo bem. É o corpo se acostumando com o que parecia impossível. Mas você precisa continuar, Emily. Não deixe o medo te impedir. Apesar das palavras tranquilizadoras, Alexander sentia uma vaga ansiedade. A carta anônima, os ruídos misteriosos atrás da porta. Ele se perguntava se alguém ou alguma coisa estava tentando sabotar o milagre. Naquela noite, enquanto vigiava a filha, ele percebeu sombras se movendo pelos corredores. Ouviu sussurros indistintos e passos abafados, como se a casa estivesse sendo observada. Alexander percebeu que Elias não seria o único desafio que enfrentaria. No dia seguinte, Emily deu um passo sozinha pela primeira vez sem hesitar. Um momento mágico que trouxe lágrimas de alegria aos olhos de Alexander. Mas Elias, sempre calmo, colocou a mão no ombro do milionário e sussurrou: todo milagre tem seu preço, e certas forças vão querer testá-lo. Você precisa estar preparado. Alexander compreendeu que a batalha para Emily não era apenas física, mas também mental. O medo, a dúvida e as forças invisíveis eram obstáculos tão grandes quanto a própria cadeira de rodas. Ao cair da noite na vila, uma figura misteriosa observava do jardim, escondida atrás das sebes. O progresso de Emily não poderia permanecer em segredo por muito tempo. Alguém ou algo estava observando, e não tinha intenção de deixar o milagre acontecer sem resistência. O verdadeiro teste para Emily e sua família estava apenas começando. A manhã despontou sobre a mansão Montgomery com uma luz suave e dourada que banhava as paredes da sala de estar. Emily, mais determinada do que nunca, levantou-se da poltrona sem a ajuda de ninguém. Suas pernas, embora ainda frágeis, pareciam mais fortes do que nunca. Alexander, que estava atrás dela, sentiu o coração disparar. Emily, tenha cuidado, sussurrou ele, pronto para ampará-la a qualquer momento. Elias, sentado num canto da sala de estar, observava com calma e atenção. Confie, você só precisa confiar. O corpo segue a mente e sua mente está pronta. Emily respirou fundo, fechou os olhos por um instante e deu seu primeiro passo sozinha desde o acidente. Um passo, depois outro, depois um terceiro. Suas pernas, trêmulas mas firmes, finalmente sustentaram seu peso. Uma explosão de pura alegria iluminou seu rosto. Alexander deu um passo à frente, com lágrimas nos olhos. Você está andando, você está mesmo andando. Emily virou a cabeça na direção de Elias, os olhos brilhando de admiração e gratidão. Obrigada, obrigada, disse ela com a voz trêmula, mas cheia de força. Elias esboçou um leve sorriso. O milagre não estava em minhas mãos, estava dentro de você desde o início. Eu apenas ajudei você a despertá-lo. Mas o alívio durou pouco. Do jardim, as sebes tremiam como se uma figura observasse cada movimento. Os sussurros ouvidos nos dias anteriores tornaram-se mais altos, mais insistentes como um aviso. O milagre havia acontecido, mas o perigo ainda não havia passado. Alexandre então compreendeu que o mendigo não era apenas um curandeiro. Ele era um guia em um mundo onde a fé e a coragem de sua filha eram as únicas armas capazes de proteger esse frágil milagre. Emily, apesar do medo que sentirá nos dias anteriores, agora estava ereta e orgulhosa. Ela enfrentará a dor, o medo e a dúvida, e vencerá. A jornada não termina aqui, disse Elias, levantando-se. Outras provações virão. Mas agora você sabe que tudo é possível, contanto que você acredite. Alexandre tomou a filha nos braços, sem conseguir dizer uma palavra. As lágrimas corriam livremente. Ele sabia que sua vida acabará de mudar para sempre. Lá fora, a figura no jardim retirou-se silenciosamente como uma sombra que foge da luz. O milagre de Emily havia sido realizado, mas a história estava apenas começando. E nesta casa banhada de sol, pela primeira vez em 2 anos, ouviu-se o riso de Emily puro, livre e cheio de vida.